O Exame Nacional de Ensino Médio vai ser aplicado em todo o país neste final de semana. O Enem, como principal objetivo, avaliar o desempenho escolar e acadêmico no final do ensino médio. Para falar sobre isso, eu converso agora com o professor de Física, o Jean Pegoraro, prazer tê-lo aqui, do Meta Pré-Vestibular. Ainda tem o nome pré-vestibular, mas sim, hoje está cada vez mais, né, as universidades utilizando o Enem como critério de acesso. É isso, Jean? Sim, conforme está passando o tempo, né, o Enem está tendo uma grande importância no ingresso às universidades. Antigamente, quando o Enem foi criado, em 1998, a ideia era o quê? Simplesmente avaliar como estava o ensino, né, nas escolas. Sim. Em 2009, o Enem começou a valer nota para ingresso na universidade. Então, várias universidades começaram a aderir a essa nota ou como parcial ou como integral no Enem. Tá? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela ainda não está exclusivamente só pelo Enem, mas a nota do Enem é opcional para o teu score na média harmônica no ingresso. Quer dizer, isso é uma tendência, então, que daqui a alguns anos todas as universidades estarão Essa é a tendência vinculadas. Natural, porque se tu for olhar de 3 anos para cá, várias universidades, por exemplo, a UFSPA, né, a Federal de Pelotas, elas estão aderindo ao Enem. Tá? Porque o Enem tem uma grande ideia que é contextualizar as questões. Então, na minha área da ciência e natureza, ele deixa um pouquinho de lado aquelas questões que era um bloco sendo puxado por outro, né? Já é uma pessoa caminhando, subindo uma rampa, um deficiente que quer subir em algum lugar e pergunta situações que vão te ajudar no cotidiano com a ideia da física. Em todas as disciplinas são assim. Quer dizer, contextualizando o máximo possível. Boto mais criatividade ali, mais uma ideia assim, mais construtivista, digamos. Sim, de conscientização principalmente, né? A própria eletricidade, se for verificar as questões de Enem, é para conscientizar o vestibulando que está fazendo que um chuveiro elétrico gasta muita energia, sobre as energias que nós temos que buscar, sobre as vantagens e desvantagens de uma usina nuclear, uma usina termoelétrica. Então, a ideia do Enem é o quê? Contextualizar, né? Tu sair daquele ensino engessado e trazer para as aplicações do dia a dia. Quer dizer, um aluno que estuda, faz as suas disciplinas lá em sala de aula, mas também é uma pessoa bem informada, uma pessoa que está atenta ao que está acontecendo no mundo, ele leva vantagem. Então, leva muita vantagem, porque se tu for analisar, o Enem ele gosta de situações que ocorreram de fato. Então, desastres atômicos, né, que deu na usina de Chernobyl, a própria ola mexicana que teve dos estádios de futebol, teve uma questão muito interessante na parte ondulatória, que ele fazia menção àquelas olas que as pessoas fazem no estádio. Então, olha só que legal, ele contextualizou algo que tu vê no dia a dia, inclusive que teve a Copa do Mundo esse ano, e te pediu conceitos físicos daquilo, para o aluno identificar e aplicar a física que ele tem na escola no dia a dia. Você estava me dizendo antes, já, que na diferença do que a gente tinha do vestibular, né, daqueles exames, é que agora a prova do Enem, ela é, com essas vantagens, mas ela é, portanto, um pouco mais cansativa, assim, para o aluno. Muito. Eu acho que essa dica é importante, a gente ter essa paciência de fazer a questão, né, de forma plena. É muito cansativo em virtude que os enunciados das questões são muito grandes. Então a sugestão que nós damos, nós todos os professores, né, de cursos pré-vestibulares, é: tu vai fazer a prova do Enem, vai descansado. Na noite anterior, tu chega o mais tranquilo possível. Porque muitas vezes o aluno esquece que o psicológico faz muita importância na hora da prova. Então, quando tu chegar na hora da prova, chega tranquilo, tá? Tenta não se atrasar, isso é muito importante. Se tu for parar perto de qualquer escola que está tendo o Enem, tu vê a quantidade de alunos que chegam atrasados. Ou seja, passaram o ano todo estudando e não se arrumam direito para chegar no horário certo. É 1 da tarde, né? No sábado, é 1 da tarde. E no domingo, são 2 dias. São 2 dias. A redação, também é uma questão complicativa, é no domingo. É, no domingo junto com matemática, que é uma prova muito extensa. Tá? Então, a primeira sugestão que nós damos, assim, ó, é: se tu vai fazer a prova do Enem, lê a questão. Se tu souber fazer, faz. Se não souber, passa para a próxima. Porque são muitas questões e por mais que o Enem ele tenha um critério diferente, por exemplo, se tu for comparar com a Universidade Federal, a URGS, aqui, uma questão difícil e uma questão fácil na URGS tem a mesma pontuação. No Enem é diferenciado. Uma questão difícil vale mais que uma questão fácil. Só que como o aluno está cansado na hora, está nervoso e está fazendo a prova, a nossa sugestão é: sabe fazer a questão? Faz. Não sabe? Pula para a próxima. E vai sempre assim. Tu não pode tentar ficar muito tempo se dedicando a uma resolução de uma questão, porque senão vai prejudicar as outras. Sim. Mas o contrário também do vestibular, que é a minha referência sempre, no vestibular tu tinha pesos diferentes nas disciplinas.
agora tu tem pesos diferentes dentro da mesma... É que agora não existe mais física, química, biologia, é tudo ciências da natureza. Então, de acordo com o teu curso, esses pesos vão valer mais ou menos na hora do teu score. Ok? Então, os pesos continuam. A ideia, só que agora não é uma prova de física, química e biologia, no caso da ciência da natureza, é tudo junto. Tá? Então, nós estamos esperando mais ou menos das 45 de ciência da natureza, umas 15 de física, tá? De física pura, e umas 13 interdisciplinares, relacionando física com química, física com biologia, que é isso que é o mais legal do Enem, na minha opinião, que é o tentar contextualizar isso. Vai na transversal, então. Tenta unir, né? Porque o ensino hoje em dia é isso, né? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Se for um laboratório de física, não existe mais só físicos como antigamente. Tem um biólogo, tem um químico, que hoje em dia tá todo mundo trabalhando junto. E o Enem tenta mapear isso, saindo um pouco do vestibular engessado, que era aquelas cargas pontuais, aqueles bloquinhos, e sim aplicando no dia a dia. Né? Que se tu for a ver pelo Ausubel, um grande teórico, é isso que nós temos que verificar no ensino. É construir o ensino a partir do que o aluno já sabe. Então, se tu chega num ensino mostrando aqueles bloquinhos que não é de uma realidade do aluno, tu já perde um pouco do interesse. Mas se tu falar que é alguém subindo uma rampa, que foi a questão do ano passado do Enem, e tu verificar como é que são as forças para ali, o aluno começa a ficar muito mais atento. Falar de carregadores de celulares, se eu tenho um iPad e eu quero colocar ele num celular, vai estragar ou não? Se eu pegar uma lâmpada de 110 volts e colocar em 220, o que acontece? Então, além do conhecimento científico, tu vai ter um pouco mais de segurança, né? Um pensamento crítico sobre isso, que é isso que o Enem quer que o aluno tenha. Sim, pede mais raciocínio, então. Muito mais. E aqui, esse é o Enem é importante porque nós estamos falando de entrar no ensino superior, mas ele também é utilizado, e vocês na meta, imagino que recebam também alunos que se atrasaram um pouco e agora querem compensar esse tempo através do Enem para concluir o ensino médio. Antigamente, o aluno que tinha 18 anos, ele poderia fazer aquela escola de adultos, né, o EJA, que tu faria as provas e conseguiria o teu diploma do ensino médio. Hoje em dia, tu tem mais uma possibilidade. Se tu tem a idade mínima, 18 anos, e tu consegue mais ou menos a metade da prova do Enem de acertos, tu consegue o teu diploma do ensino médio. Então, hoje em dia, em pré-vestibulares, existem muitos alunos que pararam de estudar no primeiro, no segundo ano do ensino médio e tentam, às vezes nem tentar entrar na universidade, mas sim pegar a nota mínima para conseguir o seu diploma. Tá? Uma curiosidade, quem não está no ensino médio, atrasou e está ainda no fundamental, ele teria essa... Teria, porque se tu pegar a lógica do Enem, é Exame Nacional do Ensino Médio. Se tu consegue a nota média ali, tu tá apto a conseguir. Bom, então eu acho que é importante essas dicas, né, Gê, da questão de concentração, de chegar mais cedo e analisar. E se não conseguir... Vai para outra questão. Pode voltar depois tendo tempo. Pode, a ideia é fazer todas as faces e voltar... E tem tempo suficiente para essas questões todas? Olha, o Enem dá esse tempo? Dá o tempo, só que o grande problema é que tu vai fazer 90 questões num dia. É muita coisa, tu vai ficar cansado. Tá? Então, geralmente é muito difícil o aluno pegar todas as questões e resolver direito. Assim, sem que não tenha que fazer o chute. Então é por isso que nós sempre dizemos... Olha a questão, sabe fazer, faz. Não sabe, vai para outra. Chegou no final da prova, né? Voltas para as que tu não conseguiu e assim tu tenta fazer. Tenta o próprio chute consciente. Muitas vezes tu vai ter 5 alternativas e tu não sabe qual vai ser certa, mas tu sabe que 2 são erradas, então tu já tem uma probabilidade maior. Tu tem uma probabilidade maior de acertar ela. E é essa a ideia. De 5, normalmente fica entre 3, 2... e aí fica uma probabilidade maior de acertar. Chute consciente. Né? Chute consciente. Também faz parte do raciocínio. Sim, né? Qualquer prova de concurso tem que envolver o chute consciente. Está testando o raciocínio do... É verdade. Para a gente encerrar, depois com a nota do Enem, bom, aí tu vai para o computador e vê pelas universidades aonde tu pode se encaixar. Sim, daí tu entra... Tu não precisa ser aqui, tu pode ser em lugar. Exatamente, em qualquer lugar. Essa é uma outra vantagem do Enem, que o aluno que faz a prova aqui no Rio Grande do Sul, ele tem possibilidade de ir para São Paulo, para qualquer universidade que aceite o Enem. Né? Inclusive, essas universidades federais que entram pela prova do Enem, tu também tem uma outra chance, que é conseguir bolsas integrais financiadas pelo governo, que é o ProUni. Então, tu pega faculdades aqui de Porto Alegre, tem várias faculdades que aceitam isso. Que tu tira uma nota boa, tu vai lá, o governo financia a faculdade para ti e tu consegue em virtude da prova do Enem. Quer dizer, investindo na capacidade, nos cérebros brasileiros.
G. Pegoraro, muito obrigado pelas dicas, pelas informações, né? Professor de Física do Meta Pré-Vestibular, a gente agradece a presença do G aqui. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência.